Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tá bom, vocês venceram. Eu mostrei aqui no canal o vídeo da partida do Sergei Karyakin contra o Maxim Vachier-Lagrave. Foi uma partida fantástica da 8ª rodada do Sinquefield Cup 2019. E comentei que fiquei na dúvida qual vídeo eu faria, ou esse ou o do Magnus Carlsen contra o Ding Liren, que foi uma partida sensacional também. E eu tava na dúvida sobre qual vídeo fazer e acabei escolhendo fazer ali o do Karyakin contra o MVL, que foi uma partida fantástica também. Mas vocês insistiram, pediram demais, mostra aí a do Magnus Carlsen, mostra aí a do Magnus Carlsen com o Ding Liren, e eu consegui dar um jeito de gravar esse vídeo também. Então vamos lá, pessoal, vamos ver essa partida que ela é sensacional, também aconteceu aí na 8ª rodada. O Magnus Carlsen está de brancas e ele abre a partida aqui com D4, o peão da dama, temos cavalo F6 pelo Ding Liren, e depois de C4, E6, cavalo C3, o Ding Liren introduz aí a abertura, a defesa Ninzo-Índia, jogando bispo B4, cravando aqui o cavalo do Magnus Carlsen, a cravada absoluta. A partida continuou com o cavalo aqui em F3 e agora roque. Bispo G5 e agora o lance C5, indo para esse rompimento aí imediatamente no centro, torre C1, H6, cutucando aí o bispo em H4, mantendo a cravada no cavalo, C toma D4, cavalo toma aqui em D4 e o lance D5, esse lance é muito importante na posição, libertando aí as peças das negras. Depois de C toma D5, bom, as pretas querem capturar aqui ou de dama, né, porque o cavalo aqui tá cravado, ou de cavalo, mas o bispo aqui em H4 tá incomodando, tá fazendo uma cravada, né, se a dama sai daqui, o bispo captura e depois pode danificar bem a estrutura de peões. E se o cavalo tomar agora, enfim, aí perde a dama, não tem muito cabimento. Então, lance G5 primeiro. E aí depois de bispo G3, agora sim, dama toma aqui em D5. Aproveitando o tema da cravada aqui do cavalo. E não é tão fácil sair dessa cravada nesse momento. Porque, enfim, se você jogar um lance como dama D2, as pretas ficam muito bem. Com o lance aqui cavalo E4, atacando a dama e pressionando ainda em C3. E ainda falta um pouco para tirar essas peças daqui e poder dar roque para as brancas, né? Então fica esse incômodo. O Magnus Carlsen continua agora com o lance E3, abrindo para o bispo poder jogar, mas agora está caindo aqui o peão de A2, uma vez que o cavalo não está protegendo A2, ele continua com essa cravada absoluta aí. Então o Ding Liren vai para esse lance, dama toma em A2. É o primeiro gambito oferecido aí pelo Magnus Carlsen. E o Ding Liren aceita. Você precisa ser muito valente, tem que estar muito preparado para aceitar um gambito do Magnus Carlsen. Aqui a partida continuou com dama C2. Vale dizer que o Ding Liren jogou exatamente essa posição contra o Topalov no ano passado. O Topalov estava de brancas e o Ding Liren aqui de negras. E o Topalov na partida jogou o lance bispo D3 aqui e a partida acabou terminando empatada, tá? Mas o Magnus Carlsen foi para o lance dama aqui em C2, agora a partida continuou com cavalo D5, botando pressão aqui em C3, e depois mais um lance legal agora aqui do Magnus Carlsen, poucos lances são bons nessa posição, e o Magnus Carlsen vai para essa ideia aqui de contra-ataque com o lance H4, aproveitando, né, que as pretas tiveram que danificar e desproteger aí o rei para fazer aquela manobra de G5, para depois poder tomar em D5. Então o Magnus Carlsen vai para cima disso imediatamente. A partida continua agora com o cavalo, toma aqui em C3. E essa posição já existiu uma vez na história do xadrez. Foi jogada entre o Nicolas Brunner e o Peter Leko. Peter Leko, já fiz vídeos dele aqui no canal, um excelente jogador húngaro, se eu não me engano. E o Nicolas Brunner, um jogador aí de 2.462 de rating, mas jogando contra o Peter Leko no ano de 2016. O Peter Leko estava com mais de 2.700 de rating. O Brunner aqui, o Nicolas Brunner, fez o lance nessa posição H, toma em G5 e acabou conseguindo um empate numa sequência complicadíssima. Aqui bem tática também, a partida aqui... Na partida dele seguiu com a cavalo aqui em A4, abrindo um cheque descoberto. E teve uma partida bastante complicada, mas também terminou num empate. Mas depois aqui de cavalo toma C3, o Magnus Carlsen não vai para a mesma ideia do Nicolas Brunner. E faz um lance então, jogado pela primeira vez aí na história do xadrez. B toma aqui em C3, abrindo a possibilidade da troca de damas. E depois então de dama toma em C2, torre toma em C2. O bispo do Ding Liren está atacado. O bispo volta para E7
E depois de H toma em G5, H toma em G5, o Magnus Carlsen faz o lance aqui F4. Vejam que o Magnus Carlsen preferiu não dar roque e ele agora aproveita a falta de desenvolvimento do Ding Liren para fazer lances bastante ativos. Todo mundo que joga um gambito, é quando você entrega um peão, o Magnus Carlsen está com um peão a menos aqui na posição, ele tem que explorar essa falta de desenvolvimento mesmo das negras e tentar partir para um ataque aqui no rei. Tem que tentar abrir esse rei, abrir a posição, abrir todas as colunas que der para abrir e partir para um ataque aí para cima desse rei, né? A posição perigosa aqui para o Ding Liren, muito perigosa. A partida continua agora com cavalo C6, F toma em G5, bispo toma em G5 e agora o Magnus Carlsen oferece o segundo gambito com o lance torre em H5, atacando o bispo e deixando aqui mais um peão envenenado aqui em E3. Será o segundo peão aí, o Ding Liren vai ficar com 2 peões a mais se ele aceitar. E o Ding Liren, de maneira espetacular, genial e brilhante, não aceita e faz o lance F6. Olha o nível de profundidade dessa turma. Por que não dá para capturar ali em E3? Esse lance perde para as negras por conta da seguinte continuação. Cavalo toma em C6 primeiro, continuação forçada. B toma em C6, as pretas têm que recuperar. E aí depois de torre aqui em E2, as pretas ficam numa posição muito complicada. Porque se esse bispo sair dessa diagonal, vai ter torre G5 e o rei vai ser jogado aqui para a coluna H e a torre vai entrar na posição e tem sequência de checkmate, não dá para evitar, tá bom? Então aqui, por exemplo, bispo C1 para tentar manter o bispo nessa diagonal, aqui seguiria com o rei D1, tentando tirar o bispo dessa diagonal e aí não tem mais jeito, né? Depois de, por exemplo, o bispo A6 atacando aqui a torre, tentando não dar tempo desse ataque, viria a torre E1, bispo toma em F1, torre toma em F1 e agora se tentar salvar o bispo ainda com o bispo em E3, viria rei E2 e agora não tem mais casa para esse bispo, para ele continuar se mantendo nessa diagonal. E aqui as brancas vão ganhar pelo menos esse bispo aí, né? Porque se ele tentar se defender com o bispo B6, aí a sequência de checkmate em 2 lances, né? Ah, Rafael, e se aqui, depois de torre E2, jogar o bispo B6 direto, ao invés de jogar o bispo C1, jogar o bispo B6 direto, aí viria a torre G5 cheque, rei H7, e aí essa ideia de torre E4 para dar checkmate em H4. Ah, mas aí rei H6 salva, porque o rei estaria atacando a torre. É verdade, salva por um momento. Aqui continuaria com o bispo F4, mas as brancas em algum momento vão tirar o bispo, protegendo a torre e passar a outra torre com checkmate. Uma posição já completamente vitoriosa aqui para as brancas. As pretas vão ter que entregar muito material numa posição como essa para não levar checkmate, tudo isso por 2 peões, né? Então você vê como ficar aceitando o gambito é complicado, e ainda mais gambito do Magnus Carlsen, que não é qualquer gambito, né? Então por isso que lance F6 foi um lance brilhante nessa posição, porque esse peão não apenas defende o bispo, como ele também libera o bispo, porque agora não existe mais torre G5. O peão de F6 fica aguardando a casa de G5. Genial, genial, brilhante pelo Ding Liren. A partida continua agora com o cavalo aqui em F3, atacando o bispo. E agora sim, o Ding Liren aceita o segundo gambito, tá com 2 peões a mais. É muita loucura, né? Mas ele vai e captura aqui o bispo em E3. Ele tem que agora acertar todos os lances daqui pra frente. Qualquer deslize, qualquer passo em falso aqui, a derrota vem e vem rápida pro Ding Liren. Torre E2 jogado pelo Magnus Carlsen. Bispo agora aqui em C1. Ding Liren tentando manter o bispo nessa diagonal. E agora já não funciona mais a história de rei D1 e tudo mais. Aqui simplesmente bispo A3. O bispo não precisa mais ficar nessa diagonal porque o peão está segurando G5, né? Então, por isso que o Magnus Carlsen não joga o lance rei D1 nessa posição. E ele continua aqui com o lance imediatamente subindo a torre aí com torre E4. Posição perigosa. A partida continua agora com E5 e agora bispo C4 cheque, rei G7 e torre E em H4. E eu te pergunto, você teria medo de jogar uma posição dessa de negras contra o Magnus Carlsen? Eu não sei a sua resposta. Eu certamente teria. E o Ding Liren vai para o único lance aqui da posição que permite pelo menos uma igualdade aí no tabuleiro, que é o lance rei G6. Olha só, esse é o único lance. A partida continua agora com torre H7 e, mais uma vez, é muito difícil de você encontrar um lance aqui. Vamos ver. O rei, torre H7, cortou completamente o rei aqui do Ding Liren.
existem ameaças sérias aqui na posição. Por exemplo, se você resolver jogar aqui um lance de bispo, vai para conectar as torres e tentar trocar essas torres e tudo mais, aqui as brancas ganham imediatamente com o lance torre de 4 em H5. Não foi assim que continuou na partida, ameaçando checkmate aqui em H4. Olha só a complicação da posição. E aqui não tem como defender. Se você jogar, por exemplo, o bispo G5 para segurar a casa de H4, simplesmente cavalo toma G5, F toma G5, e agora uma sequência de checkmate com bispo D3, cheque, e depois G4, bispo toma E4, cheque, e rei F6, viria torre de 5 em H6, entregando checkmate. O rei está cortado aqui, olha a força aqui desse bispo também cortando casas de fuga, esse bispo aqui também cortando, e a força das torres aqui. Seria um checkmate muito bonito aqui, uma cooperação entre todas as peças, né? Então, posição complicada aqui. O que jogar depois de torre H7? É a vez do Ding Liren. E mais uma vez, é muito difícil de encontrar. Você tem que aqui andar na corda bamba, né? E o Ding Liren encontra o lance bispo G4. Olha só que legal, segurando a casa de H5, não permitindo então mais torre de 4 em H5. Esse lance, esse bispo tá blindado, né? A torre não pode capturar se não perde a defesa aqui da torre em H7. Então assim, os lances precisos na hora certa. A partida continuou agora com bispo D3 cheque, e depois de F5 o peão de E5 ficou desprotegido, são dois ataques. O Magnus Carlsen continua com cavalo toma E5 cheque, cavalo toma E5, bispo toma E5, e mais uma vez a gente tem uma posição bem complicada aqui para as negras. É muito difícil de achar um lance, mais uma vez, só existe um lance na posição que permite as pretas continuarem tentando se manter aí na partida sem perder rapidamente. Olha, a gente pensa num lance aqui como, por exemplo, torre G8 ou torre F7, são lances que fazem bastante sentido para guardar a casa de G7. Esses dois lances perdem instantaneamente. Vamos colocar aqui o lance, por exemplo, torre G8. Ou tanto faz aqui, tá? Torre F7 vai dar na mesma, é a mesma sequência. Viria torre aqui em G7 de qualquer maneira. E depois de torre toma G7, agora viria primeiro torre toma aqui em G4. Olha esse peão cravado, não pode capturar. E a torre dando cheque e fazendo espeto aí na torre. Então aqui o melhor que as pretas poderiam fazer é cobrir aqui com o bispo em G5. Mas depois de bispo toma em G7, o peão continuaria cravado, né? Então não dá para capturar a torre, e se o rei capturar o bispo, cai aqui o bispo, e aí as brancas ficam com uma peça a mais, um final completamente ganho. Ah, mas as pretas ainda podem tentar torre G8 aqui, porque depois vai ter rei H5 e alguns cheques descobertos. Vamos ver, aqui continuaria com bispo D4, e depois de rei H5 atacando a torre. Toma cuidado mesmo, porque se a torre vier aqui para G3 ela fica cravada, e as pretas ganham. Mas aqui teria que jogar então lance bispo toma em F5, protegendo a torre. E depois de bispo H4, dando cheque. E aqui as brancas teriam que tomar então esse bispo, né? Porque qualquer outro lance aqui, as pretas estão tomando a torre e tentando partir para um final equilibrado aí, ou até vencedor para as pretas, vai ser um final complicado. Então aqui, torre toma H4 teria que ter sido jogado. E aí depois de rei H4, bispo toma em A7, as brancas teriam um final melhor e provavelmente vencedor. Por isso e por tudo isso que não dá para jogar nessa posição nem torre G8 e nem torre F7. Somente um lance nessa posição é possível, e foi o lance jogado pelo Ding Liren. Eu acho que o Ivanchuk devia estar ali perto e cantou a bola, joga rei G5. E aí o Ding Liren então jogou o lance rei G5, o rei do Ivanchuk, valente, indo aí no meio do tabuleiro. O Ivanchuk, para quem não sabe, é um jogador que joga muito bem com o rei e vai pro rei no meio do tabuleiro, faz umas loucuras lá muito legais, mais precisas. E aqui rei G5 então. E aqui a ideia é que não dá mais para dar cheque, senão tá caindo aqui a torre de H4. Fica fazendo essa pressão, além de sair da cravada aqui, que a gente viu que era todo o problema da posição, né? Muitas vezes era a questão aí do peão cravado. Então rei G5 resolve todos esses problemas. Genial. A partida continua agora com G3, defendendo aqui a torre. Torre agora sim dá para jogar a torre aqui em G8. Não tem mais a questão da cravada, né? A partida continua agora com torre toma em B7, pegando de volta aí os seus peões, né? O Magnus Carlsen agora recuperou aí a questão material. A torre de E8 cravando aí o bispo, torre B5 defendendo, torre G6, agora rei F2 saindo aí da cravada, torre B6 propondo trocas, torre toma em B6, A toma em B6, torre aqui em H1,
E depois de torre toma em E5, tá caindo agora o bispo aqui do Jingliren, torre toma em C1, e agora F4, jogado pelo Jingliren, trocando mais algumas peças, G toma em F4, rei toma em F4, torre B1, atacando o peão. O Jingliren também ataca o peão do Magnus Carlsen em C3, e depois de torre B4, cheque primeiro, rei G5, torre toma em B6, e agora torre toma em C3. E depois de rei E3, bispo F5, esse bispo tá cravado, atacado duas vezes, torre D6 defendendo, torre toma, bispo toma e partida empatada. Incrível, incrível essa partida, realmente foi sensacional. Eu depois de ter visto essa partida, eu rodei uma análise, coloquei uma engine lá pra ver, né, se teve alguma imprecisão, erro, onde é que aconteceu, uma coisa ou outra. Não houve nenhuma imprecisão, nenhum erro grosseiro, zero para os dois. Então é algo assim, uma partida perfeita, né? Uma partida perfeita, um empate sensacional, né? E não é empate morno, empate, poxa, com o rei do Jingliren ali tendo que passear pelo tabuleiro, né? E o Jingliren, assim, depois que ele aceitou os gambitos, né? Aceitou os dois peões gambitados, ele é como se ele estivesse andando numa corda, assim, de um prédio para o outro, numa corda fininha, sem equipamento de segurança, sabe? Ele tem que saber muito bem o que ele está fazendo, porque qualquer distração ali, qualquer desequilíbrio, é fim de papo, né? Seria derrota rápida aqui. Então foi muito legal essa partida. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. A gente continua aí com mais partidas do Sinquefield Cup 2019 e também com as nossas playlists aí do canal. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!